Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa, O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada nesse domingo. Nesse domingo estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos, na mesma celebração. Nós vamos fazer uma meditação de todas as leituras que são propostas para a missa da vigília, como também para a solenidade do próprio domingo. Então nós vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, então se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe a sua curtida, teça o seu comentário e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Na missa da vigília, nós temos a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 10, onde Pedro cura o homem coxo de nascença que está à porta do templo, Formosa. Né? É muito linda a frase de Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então veja, ilustra que os apóstolos, de modo geral, são aqueles que continuam a obra redentora, libertadora e humanizadora do Filho de Deus. E assim foi Pedro, né? Então, os apóstolos, de modo geral, continuam a missão de Jesus, aquilo que Jesus fazia da instauração, o crescimento do reinado de Deus sobre a vida das pessoas. Essa foi a mesma missão dos apóstolos. E aqui nós temos, portanto, Pedro tendo essa iniciativa em Jerusalém, o que fará com que eles depois sejam perseguidos pelas autoridades judaicas, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos. Então, Pedro, que para nós hoje é o Papa, o que ele tem a nos oferecer? A pessoa de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, a confirmação da fé em Jesus Cristo. Depois, a segunda leitura da vigília, Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 20, Paulo fala da sua vocação de próprio punho, né? Fala que Deus os separou desde o ventre materno e se dignou revelar a ele seu Filho Jesus. Então perceba que Paulo, por outro lado, ele foi preparado para ser um grande rabino, um grande mestre da lei da tradição judaica. Considerava os cristãos como uma seita, hereges, um grupo perigoso dentro do judaísmo. Mas Jesus ressuscitado se lhe manifesta. Deus manifesta Cristo ressuscitado a ele e acontece um processo de conversão. E aí, veja só, para ser apóstolo era necessário ter convivido com Jesus, assistido sua morte e testemunhar sua ressurreição. Isso não aconteceu com Paulo. Paulo foi apenas testemunha do Cristo ressuscitado, ou seja, o Cristo ressuscitado se manifestou a ele. O que gerou um pouquinho de impasse na igreja primitiva, né? Porque era difícil para os outros reconhecer a autoridade apostólica de Paulo. Mas aqui está a vocação dele. Deus o vocacionou, Deus o escolheu para que ele pudesse anunciar Jesus Cristo enquanto Messias, Salvador da humanidade, para os pagãos, ou seja, aqueles que não nasceram originalmente em Israel e nem pertenciam à religião judaica. O Evangelho da Vigília, João capítulo 21, versículo 15 a 19, é o finalzinho do Evangelho de João, onde Jesus pergunta sobre o amor de Pedro para com ele. Então é muito interessante porque existe um crescendo aqui. Na primeira pergunta, Simão, filho de João, tu me amas mais do que os outros? E Pedro responde, sim. Só que sempre na pergunta, Jesus pergunta por ágape, amar a tal ponto de dar a vida, e Pedro responde com outro verbo, fileu, que é o amor de amizade. Tu me amas mais do que os outros? Você é capaz de dar a vida por mim mais do que os outros? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Ou seja, Pedro tem consciência que o amor dele não é tamanho como o amor de dar a própria vida. Depois, na segunda pergunta, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas a tal ponto de dar a tua própria vida? E Pedro responde uma vez, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E no versículo 17, Jesus muda o verbo. Pedro, Simão, filho de João, tu és meu amigo, fileu?
E nessa hora Pedro fica triste, por quê? Porque ele tem consciência de que quando Jesus precisava mais de um amigo, ele, Pedro, o estava negando, o estava traindo, né? Mas o interessante é que mesmo diante da fragilidade do amor de Pedro, o que Jesus diz? Apacenta meus cordeiros, apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus deixa ao cuidado de Pedro o cuidado do rebanho do Senhor, do rebanho do Senhor. Então hoje Pedro para nós é o Papa Leão, que tem a missão de cuidar do rebanho de Cristo, que é a Santa Igreja, de conduzir a Igreja de Cristo num caminho de fidelidade e amor a Jesus. A primeira leitura da missa do dia é Atos capítulo 12, versículo 1 a 11, onde nós vemos que Herodes mandou prender aos membros da igreja, né? Então, mandou matar a espada Tiago, né? E mandou prender a Pedro. E toda a igreja estava rezando por ele lá. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Então, essa é a missão da igreja em relação ao Papa Leão. Devemos rezar pelo seu pontificado, rezar pelo seu ministério, para que ele, com coragem profética, sabedoria e unção, possa nos dirigir numa maior fidelidade a Jesus Cristo nos dias de hoje. Há certos grupos na igreja que querem um papa do século medieval, do tempo medieval, ou que retroceda a igreja aos tempos medievais. Isso nunca vai acontecer. O Papa Leão já deixou isso bem claro. Ele vai continuar avançando com a Igreja Católica, no sentido de que a Igreja vai continuar fiel a Jesus, mas procurando responder aos desafios e aos problemas do mundo de hoje. Então, rezemos pelo Papa. A primeira leitura, Atos, capítulo 12, nos ensina da nossa obrigação filial de rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão. Depois, a segunda leitura do dia, que é Timóteo, capítulo 4, e alguns versículos do capítulo 4. Esta carta é atribuída a Paulo, a exegese tem muita discussão se foi Paulo mesmo que escreveu ou não, a imensa maioria afirma que não, né? Mas suponhamos que tenha sido Paulo que tenha escrito esta carta. Olha que testemunho bonito, porque quem escreve sabe que está prestes a ser martirizado, está prestes a morrer, e ele diz: para mim está reservada a coroa do céu, porque eu combati o bom combate, fiz tudo o possível para anunciar e testemunhar o Evangelho. Então, quem dera se todo cristão, toda cristã, ao fim de sua vida, pudesse também escrever na lápide do seu túmulo: combati o bom combate, guardei a fé, fiz tudo o necessário para anunciar Jesus para os meus irmãos e irmãs. Então, é um testemunho eloquente, bonito de alguém que está disposto a dar a sua vida por amor a Jesus. Ambos, Pedro e Paulo, segundo a tradição, foram martirizados sob o imperador Nero em Roma no ano 64. Pedro foi martirizado onde está a Basílica do Vaticano, a Basílica São Pedro, nesse exato momento. Sua tumba se encontra lá embaixo da Basílica. E São Paulo foi martirizado no lugar onde que em Roma hoje tem uma pequena igreja chamada Igreja da Tre Fontana, a Igreja das Três Fontes, que fica na periferia de Roma. Ambos amaram a Jesus e deram sua vida por amor a Jesus, Messias, Filho de Deus, que se encarnou e por isso servem de exemplos luminosos para todos nós. E por fim, o Evangelho, Mateus capítulo 16, nós temos a profissão de Pedro, onde que Pedro confessa Jesus enquanto Messias, Filho de Deus. Jesus afirma que a descoberta disso não se dá por reflexão humana, mas foi o próprio Deus que revela. E somente Deus é que pode revelar no coração da pessoa que Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, é o Messias, é o próprio Deus entre nós. E aí, veja só que interessante. Tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então aqui, a pedra pode simbolizar duas coisas. A pedra pode simbolizar tanto a profissão de fé de Pedro, que Jesus é o Messias, então a igreja está construída sobre o alicerce da fé em Jesus Cristo, como também pode simbolizar o próprio Pedro, porque aqui não há diferença nenhuma entre as expressões, né? Então, o próprio Pedro, enquanto fundamento da igreja, aquele ponto de unidade da igreja, também pode ser entendido, porque a pedra aqui pode se referir também à pedra angular, né? Ou seja, aquela pedra que fecha, aquela pedra que dá o equilíbrio na construção toda.
Muito embora outros textos vão dizer que a pedra angular é Jesus Cristo no edifício, Pedro é o sinal visível desta pedra angular. Ele se torna o sinal visível desta pedra angular. Ok? E mais, ele recebe da parte de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, ou seja, o poder das chaves, as chaves do reino. O que você abrir será aberto, o que você fechar será fechado. Aqui, o autor está utilizando uma linguagem técnica da época, uma linguagem rabínica, para falar da autoridade que o rabino tinha de fazer com que as pessoas pertencessem à comunidade ou desligar as pessoas da comunidade. Então perceba que desde a igreja primitiva, então a figura de Pedro tinha uma figura de proeminência, de liderança, alguém que tinha a autoridade para confirmar os irmãos na fé. E hoje, para nós, a figura de Pedro e o ministério de Pedro, repito mais uma vez, está na figura do Papa Leão, a quem nós devemos rezar com muito amor e carinho pelo seu ministério à frente da Igreja Católica e de todos os cristãos. E, por fim, para terminar, ou seja, a missão de Pedro e Paulo se completam e a gente precisa aprender essa lição com os dois, porque Pedro foi responsável por evangelizar o povo de Israel e Paulo foi responsável por evangelizar os pagãos. Portanto, a missão dos dois se completa. A evangelização completa se dá na medida em que a gente evangeliza os de dentro de casa, ou seja, simbolizado por Pedro, que não estão suficientemente evangelizados, mas também a necessidade de sermos uma igreja saída, uma igreja missionária, que vai ao encontro daqueles que nunca escutaram falar de Jesus, que aí seria o aspecto missionário paulino. Então, peçamos a Deus que, por intercessão desses dois santos apóstolos, Pedro e Paulo, colunas da igreja, que nós possamos ter essa coragem de dar a nossa vida por amor a Jesus e que o exemplo deles ilumine a nossa fé cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização e a você, querido rádio ouvinte, internauta, pela sua audiência. Nós mudamos a peregrinação para a Terra Santa, por motivos óbvios não poderá acontecer mais. Agora nós vamos peregrinar para a Itália para vivenciar essa experiência do ano jubilar da esperança. Então, se você tem o desejo de participar desta peregrinação, então entre em contato pelo telefone que está anunciado aqui abaixo nos links nos links deste vídeo, tá bom? Muita saúde, muita paz e até o próximo programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.